Conferimos a palavra ao professor Marcelo Tavares Costa Filho, com a temática Limites da efetividade do direito de família. Marcelo Tavares Costa Filho é bacharel e doutor em Direito pela UFPE, atualmente é professor adjunto da Universidade de Pernambuco e é o professor permanente dos cursos de mestrado e doutorado em Direito da UFPE e do curso interdisciplinar de mestrado em Direitos Humanos da UFPE. É advogado com experiência profissional na área do direito com ênfase em direito privado. Presidiu a Comissão de Preservação da Memória da Advocacia da OAB Pernambuco, com 2009, e foi membro da Comissão de Educação Jurídica da OAB Pernambuco. Foi coordenador do Núcleo de Direito Civil e também foi diretor da Escola Superior de Advocacia William Filmes, 2008 e 2018. Foi diretor nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito, a ABED, e da Federação Nacional de Pós-Graduandos em Direito, FEPOD. É vice-presidente da Seção Pernambucana da Associação de Direito de Família e Associações e é membro da Rede de Direito Civil Contemporâneo da Academia Interamericana de Direito em Família e das Pessoas, da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo e da Associação Brasileira de Direito Processual, ABDPRO. Professor? Minha gente, boa tarde. Ele foi fundo aí no meu currículo, eu nem lembrava de tanta coisa. E, antes de tudo, quero agradecer ao professor Rodrigo Raposo, né, por esse convite, muito gentil, foi muito bem recebido desde o aeroporto, né, pela professora Andréa Mendonça, e é um desafio falar depois da professora Havana Cabral, da professora Laura Brito, né, uma amiga querida, e diante da professora Regina Beatriz Tavares da Silva, que é a nossa grande referência, além de ser presidente nacional da ADFAR, da Associação de Direito de Família das Associações. A professora Regina Beatriz, ela é uma das responsáveis pelo objeto que nós estamos comemorando aqui, né? A professora Regina Beatriz é uma das artífices do Código Civil brasileiro de 2002, né? A professora Regina Beatriz, ela foi a assessora direta do deputado Ricardo Fiuza, que foi o relator geral do projeto de Código Civil na sua fase final. Então, ela foi a responsável pela revisão do texto do Código na fase final, coordenou a comissão de juristas que fez essa revisão, e é uma alegria e uma honra, né, estar aqui, né, ao lado da professora Regina Beatriz para poder comemorar esse diploma legislativo, que é responsabilidade dela, também muito responsabilidade dela, né, e ela que constrói, né, até hoje a interpretação do Código Civil, né? Então, é um desafio para mim estar aqui na Estadual do Maranhão. Está, na verdade, no Estado do Maranhão, né? A gente está falando do Código Civil de 2002. O primeiro projeto de Código Civil do Brasil saiu do Estado do Maranhão, que foi o projeto de Manuel Zaqueu, de 1825, né? O chamado Epaminondas americano. Tenho que fazer esse registro, né? Eu sou do Recife, da Faculdade de Direito do Recife, né? Lá a gente gosta de dizer que tudo que é do Recife é melhor, né? A gente diz que o rio Beberibe se encontra com o rio Capibaribe para formar o Oceano Atlântico, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, da mania de grandeza do recifense, mas tenho que fazer esse registro, tenho que fazer esse reconhecimento aqui ao Estado do Maranhão, que tem um Tribunal de Justiça mais antigo do que o nosso, o terceiro Tribunal de Justiça mais antigo do Brasil, 204 anos, 1813, né, isso foi instalado em 1813, e a lei que determinou a criação de 1811, né, se não me falha a memória. E do Estado do Maranhão, na minha opinião, saiu um dos grandes civilistas, né, talvez o maior civilista do século XIX, que foi Cândido Mendes de Almeida, né? Cândido Mendes de Almeida era maranhense, foi um importante comentador das ordenações filipinas. Se você for a Portugal, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, Cândido Mendes de Almeida é referido constantemente como doutrina
atual, até mais do que aqui no Brasil, né? Então, vocês têm aí esse legado para honrar, o que redobra o meu desafio, né, de falar aqui para essa plateia tão seleta. E, bom, a proposta da gente foi falar sobre os limites da afetividade do direito de família, né? A professora Vana Cabral foi muito vibrante, né, falando dessa questão do amor no direito de família, né, da ausência do amor no Código Civil, né? E depois veio a professora Laura Brito falando de um tema também importante, o tema tradicional, a questão do testamento. E, assim como Laura, eu sou antigo, né? Eu já sou um tiozão, né? Eu vi Pantanal na Rede Manchete, na primeira versão. Juma Marruá era uma onça carnívora. Né? Na versão da Globo, já soube que ela virou vegana, que o marido era vegano, né? Alguma coisa assim. Né? Vejam como as coisas mudam. Né? Essa versão da Globo eu fiz a questão de não assistir, né? Para não estragar a minha memória afetiva lá da novela Pantanal. Mas a professora pontuou muitas coisas interessantes, mas esse tema do amor e da afetividade é um tema antigo. E eu gostaria de trazer à baila que a gente é de uma tradição jurídica diferente. Né? A professora Vana fala do racionalismo, né? Das grandes codificações. Só que, não sei se vocês vão concordar comigo, vocês já viram alguma lei no Brasil ser seguida ao pé da letra, ser seguida à risca? Alguém pode me apontar uma que seja? Nenhuma. A nossa tradição jurídica não é assim. Não é da nossa cultura. A gente não é assim enquanto povo. A gente sempre dá um jeitinho, né, de adaptar, né, de abrandar aquele rigorismo. E aí a gente tem que tomar um cuidado de falar da nossa realidade, levando em consideração os nossos referenciais. E não o referencial francês, o referencial italiano. E aí eu queria começar essa palestra falando de um referencial importante, Padre Antônio Vieira, um sermão que ele fez aqui na província do Maranhão. Padre Antônio Vieira não é recente. É jesuíta, século XVII. Né? O Padre Vieira vai dizer: os filhos nós os amamos porque são nossos filhos. E o filho adotivo é filho porque nós os amamos. Padre Antônio Vieira, na província do Maranhão, século XVII. Veja, essa ideia de que a filiação, de que o vínculo familiar, ele ultrapassa a questão biológica, ultrapassa a questão consanguínea, ela não é uma ideia nova na tradição jurídica luso-brasileira. Isso é da nossa tradição jurídica. Na verdade, houve um desvio com a codificação de Bevilacqua. A influência do positivismo, do cientificismo. A ideia de que, numa perspectiva científica, a família é família consanguínea. Mas isso não era da nossa tradição. E não é até hoje. E eu digo isso olhando para a minha própria família. Essa ideia de que filho legítimo é só filho que decorre do casamento, é só filho de sangue, isso não era da nossa tradição. E eu digo isso olhando para a minha própria família. Né? Descobri um primo de 4º grau que estudou na Faculdade de Direito do Recife, Francisco Odilon Tavares de Lima, primo legítimo do meu bisavô. Então, imagina um parentesco
distante, já não tem mais parentesco jurídico, mas esse Francisco Odilon, ele era filho de uma senhora que era filho de uma ex-escrava que teve relações com um coronel pernambucano na época, Francisco Casado. E esse coronel, não sendo casado com essa ex-escrava, mas querendo reconhecer essa filiação, foi ao príncipe e pediu para reconhecer aquela filiação como uma filiação legítima. E assim fez. A mãe desse meu primo, eram todos filhos legítimos, veja, apesar daquela filiação não ter sido decorrente do casamento. Apesar desse meu primo, na verdade, ser neto de uma ex-escrava que não foi casada com o avô dele. De modo que a ideia de que a filiação legítima é só aquela que vem do casamento, essa é uma ideia relativamente recente. Porque filho de verdade é filho sanguíneo. É uma ideia relativamente recente. Na nossa tradição, não era assim. Ele fica a recomendação de vocês consultarem os bons livros de direito de família. Comece recomendando o clássico, Oscar de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva. Na minha opinião, de longe, o melhor, mais tradicional, mais completo manual de direito de família. E para vender o meu peixe, recomendo também o meu livro mais recente, desse ano, 2022, que escrevi junto com o professor Atala Corrêa e Alisson Leal, Direito de Família, Problemas e Perspectivas, da editora Medina, está na Amazon, para quem quiser acessar. E a gente analisa esse problema também desse livrinho, um livro menor, uma obra secundária, perto da grande obra, que é a obra da professora Regina Beatriz. Mas aí, veja, esse tema da fertilidade é um tema que vem ganhando uma importância, que tem uma importância muito grande no direito de família atual. E eu posso precisar essa questão e situar essa questão, na verdade, no texto de João Batista Vilela, Desbiologização da Paternidade, um texto publicado em 1979, lá em Minas Gerais. Daqui a nossa professora Laura, comedora de pão de queijo, que não me deixa mentir. É um texto excepcional. O professor João Batista Vilela, infelizmente, faleceu recentemente. Mas o professor João Batista Vilela vai dizer, olha, a paternidade, mais do que o vínculo biológico, é o cuidado, é a prática de atos de amor, de cuidado. E aí vem aquela ideia de que pai é quem cria, pai é quem cuida. Pai é mais do que ter um vínculo sanguíneo, é mais do que um acidente. É esse amor e esse cuidado. Só que essa questão da afetividade, ela não se limita à relação paterno-filial. A paternidade, ela circunda alguns temas em matéria de direito de família, de modo que a gente tem grupos de decisões muito relevantes explorando o tema da afetividade, o que se desenvolve a partir do tema da afetividade. Um deles vai ser a questão relativa ao reconhecimento de famílias atípicas. Então, tem entidades familiares que são típicas. Por exemplo, a Constituição, no artigo 226, vai fazer referência ao casamento, vai fazer referência à união estável entre homem e mulher, à família monoparental, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união estável afetiva. Em tese, não estava incluída nesse rol. E justamente se a jurisprudência se vale do fundamento da fertilidade para reconhecer uma entidade familiar, esta entidade que é típica, que não tinha previsão legal. E, nesse sentido, a gente tem uma decisão importante do STF,
em controle concentrado, reconhecendo a união afetiva com base na afetividade e, por analogia, a união estável entre homem e mulher. Por analogia, a união estável é heterossexual. A gente vai ter uma outra linha de decisões tratando da questão da responsabilidade civil pela falta de efetividade. É a chamada responsabilidade civil pelo abandono afetivo. Aqui eu tenho uma outra linha de decisões. E eu vou ter ainda um outro grupo de decisões no sentido de permitir reconhecimento não só da paternidade e da maternidade, mas de outros vínculos parentais com fundamento na afetividade, na socioafetividade, onde existente um vínculo biológico. Quando há situação diversa, o uso das técnicas de reprodução humana assistida. E vai ter grupo de decisões que se partem para tratar da questão do direito à guarda, da adoção de pessoas que manifestam essa socioafetividade. E aí eu queria chamar a atenção, porque eu prefiro falar em socioafetividade, não apenas de afetividade, apesar de existirem autores, como é o caso de Maria Berenice Dias, que dizem, olha, para reconhecer a entidade familiar, o importante é que haja a afetividade. E isso, para mim, é preocupante, porque é mais do que a questão da afetividade, que seria esse cuidado, essa comunhão de vida, essa inclinação, essa intimidade. É necessário, na minha opinião, que haja uma publicização, que haja uma exteriorização dessa afetividade. Por isso eu prefiro falar em socioafetividade. Mas isso já traz uma preocupação na jurisprudência. E aí eu vou citar uma linha jurisprudencial recente, permitindo o reconhecimento de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, quando não há publicidade dessa união. Há um argumento de que, ante o preconceito que ainda existe na sociedade, e existe mesmo, e esse preconceito injusto deve ser combatido, muitos casais, muitos pares homoafetivos não exteriorizam, não publicizam a união. E que seria injusto negar reconhecimento a essas entidades familiares pelo fato da não publicização quando há uma convivência duradoura, quando há a presença da afetividade, apesar de não haver publicidade. E aí, isso me causa preocupação, essa falta de exteriorização, pela questão da segurança jurídica. E mais ainda, por um possível descrime, por uma possível discriminação às pessoas de orientação homoafetiva. Isso pode terminar por incentivar as pessoas de orientação homoafetiva a irem seus relacionamentos publicamente. A, como se diz no popular, a não saírem do armário. Isso passa um recado na sociedade: olha, você pode ficar na sua, sem contar para ninguém, que o judiciário pode reconhecer do mesmo jeito. E eu acho que isso, em vez de promover as pessoas de orientação homoafetiva, incentiva a discriminação às pessoas de orientação homoafetiva. Então, há um dado social aqui que é relevante. E, segundo, seria criar um privilégio, seria dar um tratamento diferenciado às pessoas com base na orientação sexual. Ora, as pessoas de orientação sexual heterossexual
para terem o reconhecimento da união estável, precisam publicizar essa relação. Se eu tenho uma relação às escondidas, na moita, não sei se aqui se usa a expressão na moita, né? Em Recife se usa muito a expressão na moita. Se as pessoas ficam na moita, às escondidas, sem contar nada, se entende que há, logicamente, um dado aí de intimidade, de privacidade, quer dizer, olha, essas pessoas não querem interferência do Estado. E há um elemento da entidade familiar que é a publicidade. O afeto ou a afetividade, e aqui é um dado interessante, um problema da diferenciação do afeto em relação à afetividade não é suficiente para que a gente possa reconhecer a entidade familiar. E é interessante, uma linha mais recente na jurisprudência, no sentido justamente de impor um limite à afetividade no direito de família. E aqui eu falo algo muito importante da Associação de Direito de Família das Sucessões, né, e da ADIFAS, na pessoa da professora Regina Beatriz, que representou brilhantemente a ADIFAS como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, na questão das chamadas uniões concubinárias. Numa união concubinária, uma união não monogâmica, uma união paralela ao casamento. Ou seja, já existe um casamento constituído. Mas uma dessas pessoas iniciou um relacionamento à parte, um relacionamento paralelo. Pode haver a presença do voto de fertilidade. Entendimento, essas pessoas podem se assumir publicamente. Mas essa segunda união, essa união que se constitui paralelamente ao casamento, apesar de marcada, de caracterizada pela fertilidade, ela importa em uma violação do dever do casamento, que é o dever de fidelidade. A monogamia é um princípio do casamento e da união estável. Quando texto funcional, inclusive seja a Constituição, diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, a lei termina por impor a união estável, a monogamia também, como impõe ao casamento. Posto que não é possível converter em casamento uma união estável concubinária. E nesse ponto, o STF decidiu corretamente, no sentido de reconhecer a monogamia como princípio fundante para o casamento e para a união estável, de modo a impedir o reconhecimento das uniões concubinárias como entidades familiares que atribuem direito à pensão alimentícia, direitos sucessórios, direito à pensão previdenciária. Isso não significa que as pessoas vão deixar de ter relações extraconjugais. Essas relações extraconjugais continuarão existindo. Mas essas relações não terão a chancela do Estado, não terão proteção do Estado, porque entidades familiares não serão. Não é toda relação marcada pelo afeto que vai ser entidade familiar. Então, por exemplo, conheci aqui, acabei de conhecer o professor Marcos, né? O professor Rodrigo, já me correspondo com ele há algum tempo, a professora Regina Beatriz, tem por eles grande respeito, e eu posso até dizer, a Regina, a Laura, tem por elas grande afeto. Mas se não me dissesse que não gostaria de ser herdeiro, estaria mentindo. Gostaria de ser herdeiro da professora Regina, né? Ou da professora Laura mesmo. Mas não posso ser herdeiro. O nosso sistema jurídico não reconhece a mim esse direito de ser herdeiro da professora Regina Beatriz, apesar do afeto que nós temos, apesar da afetividade que nós temos. Pode haver grande afetividade no namoro.
Amigos podem ter uma relação de afetividade enorme. Mas essas relações não constituem entidades familiares. E podem ser relações públicas. Podem ser relações adultas. Então, lá nós falamos aqui de Dulce, né? Uma aluna famosa aqui da Estadual do Maranhão. Você é de que período, Dulce? É criança. Já terminou o curso. Então, já passou aqui mais de 5 anos. Conviveu com vocês por mais de 5 anos. Vocês não são de Dulce. Tem por ela uma grande efetividade, um grande cuidado. Veja que beleza. A gente podia ter aqui uma relação multiparental com Dulce. Uma relação duradoura, pública, todo mundo sabe que Dulce é querida. Mas o nosso sistema não reconhece essa relação com a entidade familiar. E a gente tem muito cuidado com isso. E aí me preocupa muito a utilização do advérbio, inclusive uma utilização disfuncional. Porque, da mesma forma que se entende que a afetividade é um elemento fundante da entidade familiar, ou seja, que a família se constitui a partir da afetividade. Há uma linha jurisprudencial reconhecendo, por exemplo, a possibilidade de desconstituir a adoção com base na ausência de afetividade. Veja que coisa cruel. Minhas senhoras e meus senhores, crianças e adolescentes que já foram abandonados pelos seus pais biológicos, e que já são órfãos de pai e de mãe, vivem em abrigos por um bom tempo. Aparece alguém manifestando o desejo de adotar essa criança, tira essa criança do abrigo. A adota, com ela convive por 1, 2, 3, 4 anos, mas uma criança difícil. Não sei que vínculo afetivo, sabe? Quero desfazer a adoção. E aí essa criança passa por um segundo ano. E a jurisprudência e o nosso judiciário desfaz a adoção. A adoção que eu aprendi na faculdade que devia ser irrevogável. Porque a adoção é irrevogável, minha gente, porque há um interesse relevante, é um interesse superior da criança e do adolescente. Criança e adolescente não é pacote. Não é pacote. Que eu pego, uso, experimento, se eu não gostar, eu devolvo. Veja o que dá benefício, minhas senhoras e meus senhores. Eu uso o argumento da afetividade para fazer o ato mais desprezível, que é abandonar novamente uma criança e um adolescente, que deviam estar sob a proteção integral do Estado e da sociedade. Se nós não tivermos o mínimo de coerência, nós, quando juristas, futuros profissionais de direito, precisamos refletir com seriedade ideia que tem consequência. Nós não estamos discutindo aqui literatura. Ideias que têm consequência. E consequências graves na vida da sociedade. E esse é um dado que eu quero levantar para as senhoras e os senhores e para acordar quem, de repente, ainda estiver dormindo no seu sono dogmático, encantado com o princípio da afetividade, que é um princípio relevante, é um princípio importante. No nosso livro, né, no livro que eu escrevi junto com a Atala e Adson, né, nós escrevemos há 6 anos, a gente faz uma análise da afetividade e a gente procura fazer uma interpretação da afetividade não como um princípio, mas como um fato social.
E aí eu concordo com a professora Ana Cabral, pelo menos foi isso que me pareceu, que ela tentou passar para as senhoras e os senhores, que a afetividade não é um princípio. Ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a amar. Ninguém. Agora, esse comportamento que exterioriza uma comunhão de vida, ou entre homem e mulher, para a gente poder falar numa união estável, ou entre pais e filhos, ou até mesmo mais recentemente entre irmãos. Né? Na semana passada, o STJ divulgou uma notícia, divulgou um precedente no qual se reconheceu a chamada fraternidade socioafetiva. O que eu confesso que me causa, inclusive, uma certa preocupação. Porque no nosso sistema também a ação de investigação de paternidade é uma ação personalista. O reconhecimento de paternidade é um ato personalista. Então, imagine que eu queira ser reconhecido como filho do professor Marcos. Eminente civilista que ele é, mas assim, sei que essa pretensão não vai ser operada. Eu sou muito amigo de um dos filhos do professor Marcos. Então, o que eu faço? Eu entro com ação de reconhecimento de fraternidade socioafetiva. E o filho do professor Marcos me reconhece como irmão. E veja, se nós somos irmãos, nós vamos ter um pai em comum, que é o professor Marcos. Só que o professor Marcos não integrou essa relação jurídica. A vocês isso causa algum espanto? Como a gente pode dizer? Pense num absurdo que no Brasil tem um precedente. Infelizmente, é assim. E cabe a nós, cabe à doutrina, cabe a nós que somos da advocacia, atuar com seriedade para corrigir essas distorções, esses graves equívocos da jurisprudência. Mas eu junto com a Atalaia, a gente desenvolveu uma linha de argumentação no sentido de associar a chamada afetividade a um exercício da liberdade nas relações familiares. A professora Ana Cabral falou muito bem. A Constituição em nenhum momento fala em amor, mas a Constituição fala diversas vezes em liberdade. A Constituição, por exemplo, diz que o Estado não deve intervir nas relações familiares. Que a intervenção do Estado deve ser excepcional, se deve preservar a liberdade. A Constituição fala também do princípio da paternidade responsável. As pessoas devem responder por seus atos. De modo que, se eu conheço uma moça que está grávida, sei que aquele filho não fui eu que fiz, mas começo a me relacionar com ela, a criança nasce, eu registro ela como filho, convivo com essa criança, chamando-a de filho, ela me trata como pai, existe um tratamento social nesse sentido. Eu não posso, depois de livremente ter reconhecido essa criança, entrar com ação negatória de paternidade, dizendo, doutor juiz, faça o DNA, que o senhor vai ver que o DNA vai dar negativo. Porque ninguém colocou uma arma na minha cabeça para eu ir ao cartório e reconhecer essa criança. Ninguém me obrigou a me comportar como pai. Mas o STJ, recentemente, vem reconhecendo a possibilidade daquele homem que foi enganado e que a mulher fez ele acreditar que aquele filho seria filho biológico dele, apesar de não sê-lo, dele contestar a paternidade ao argumento do erro ou do dolo.
especialmente quando não houve socioafetividade presente, quando não houve convivência efetiva entre esse pai registral e a criança. Veja aqui um dado relevante na jurisprudência recente do STJ, e que me parece ser algo correto. As relações de afetividade, as relações familiares, devem ser fundadas na verdade. Eu recebi, inclusive, uma consulta, recentemente. Uma moça que teve um filho com um rapaz, o rapaz não quer conviver com o filho. O filho vive perguntando pelo pai. Isso todo mundo quer que eu faça. Como é que eu faço para forçar o pai a ver o filho uma vez por mês? Ou se eu acho que eu devo dizer para o meu filho que o pai morreu? Não faça isso, não. Porque no futuro seu filho vai descobrir que o pai estava vivo. As relações familiares devem ser baseadas na lealdade. Na verdade. E existem certas verdades que são duras, mas precisam ser ditas. Agora, talvez se deve escolher um momento em que isso deva ser dito. Eu já advoguei em muitos casos de violência familiar em que o ex-marido das minhas filhas haviam atentado contra a vida delas e que a gente precisou promover a ação para a perda do poder familiar. E isso é muito duro de se dizer para a criança. De que aquele pai que era até carinhoso com ela, com quem ela se relacionava bem, não vai mais conviver com ela porque ela tentou contra a mãe. Mas isso, na verdade, precisa ser dita. Isso tem uma outra linha de precedentes também importante. Sobre o direito que o filho tem, apesar de já ter pai registral, já ter um vínculo socioafetivo formado, e buscar a filiação biológica, que é a questão de se respeitar a vontade da pessoa. Olha, eu convivi com essa pessoa que dizia ser meu pai, mas eu descobri que eu tenho um pai biológico, isso nunca foi me dito. E a pessoa com quem eu convivia teve carinho, nunca teve esse cuidado. Se deve respeitar a vontade desse filho e buscar essa filiação biológica. Apesar de haver paternidade socioafetiva, vejo mais uma linha de precedentes a reforçar que se deve presumir, na verdade, na socioafetividade, um mínimo de manifestação de vontade, de exercício da liberdade. E aí me preocupa com a ideia de uma espécie de uma afetividade coativa, que se possa reconhecer um vínculo socioafetivo, mesmo que as pessoas não queiram. Isso é um problema grave, né? Quando a gente se põe diante das ações de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-mortem. Eu tenho um caso do escritório. Tem um empresário nesse sítio já falecido. Ele tinha um gerente que era muito querido, que pediu para a filha vir estudar na capital. E ele trouxe essa filha do gerente para a capital, para morar na casa dele com as filhas dele. E outro para estudar nas melhores escolas do Recife. E esse gerente era uma pessoa de confiança desse empresário. De modo que essa moça conviveu na mesma casa com as filhas do meu cliente, estudou nas mesmas escolas, fez universidade.
Só que, quando eu vi no escritório do meu cliente, na mesa dele, tinha foto somente das filhas. Ele tinha um carinho muito grande por essa filha do gerente, mas ele nunca me apresentou essa moça como filha dele. Ele nunca esforçou a mínima vontade de entrar numa ação de adoção, onde ir ao cartório e fazer um reconhecimento, uma verificação, como hoje foi permitido, né? Reconhecimento socioafetivo de cartório. E esse empresário falece. Essa moça entra numa ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-morte. Dizendo, olha, eu tive pais biológicos, mas esse empresário que faleceu era meu pai socioafetivo, porque ele me tratava como filha. No meu casamento, ele entrou junto comigo. Mas nunca, em vida, nunca se apresentou como pai dessa moça. Ele nunca apresentou essa moça como filha dele à sociedade. É correto reconhecer esse vínculo como vínculo paterno-filial? Na minha opinião, não. E a gente tem que ter uma preocupação. E, de repente, a gente não esvaziar o Instituto da Adoção. O Instituto da Adoção tem uma série de formalidades a fim de se reafirmar e verificar se é realmente aquela vontade da adotante. Inclusive, no sistema de mídia, nós vamos morte. Aquela pessoa que, em vida, inequivocamente, manifestou a vontade de adotar alguém, mas só chegou a entrar com a petição inicial, morrendo no curso do processo. É possível dar prosseguimento à ação, para que esse vínculo seja reconhecido. Me parece inadequado usar o argumento da afetividade para pessoas que não manifestaram vontade, no sentido de se portar como pai daquela pessoa. E sabe o que aqui me causa estranhamento? Que eu só vejo essas coisas acontecer com quem tem patrimônio. Nunca vi uma pessoa dizer, eu descobri que meu pai é aquele mendigo da esquina. Coitado. Eu agora que tenho dinheiro, vou cuidar do meu pai. Nunca vi isso, minha gente. Se diz que o direito de família se despatrimonializou, mas muito pelo contrário, nunca foi tão patrimonializado. Porque usa uma afetividade para pedir direito a elas, para pedir indenização pela falta de afetividade, para pedir pensão alimentícia. A afetividade, bonito. Na verdade, para a gente voltar ao velho argumento patrimonial. Para voltar às preocupações patrimoniais. E aí, nessa linha, eu entendo que a gente precisa reforçar essa ideia de que a gente precisa levar em consideração esse elemento de liberdade para poder falar em socioafetividade. Seja na união estável, seja na relação paterno-filial, seja em relação ao casamento. E tomar cuidado também com a utilização de certas categorias, né, que são muito amplas. Como eu já disse antes, a afetividade não legitima todo tipo de relacionamento. Uma união concubinária continuará sendo uma união que não terá reconhecimento como entidade familiar. Inclusive, aconteceu um fato curioso, lá em Recife, um fato que teve grande repercussão. Uma moça, né, uma jovem senhora, ela
fez uma cirurgia de redução de estômago, e ela era casada, e tinha filhos pequenos. E aí, quando ela precisou ficar internada no hospital, ela pediu para a mãe ir para a casa dela, ajudando os filhos, né, que era o marido dessa moça, no cuidado dos filhos. E quando essa moça estava no hospital internada, a mãe dela se apaixona pelo genro. E eles falam tem um relacionamento. E a filha acaba sabendo. De modo que no dia das mães, em 2017, ela disse, obrigado, mãe. Você acabou com o meu casamento. Você traiu e traiu meu pai. Esta mãe, comigo, acredito que deve se fazer toda. Não tem medida. Acredito que deve se gastar. A gente todo ficou sabendo. Mas é uma relação incestuosa. Sogra é sempre sogra. O vínculo não termina com o casamento. Esta união é uma união concubinária, apesar de ter afetividade. Não será uma entidade familiar. E eu nem quero entrar no problema das uniões infantis, que é muito. Que, na minha opinião, é pedofilia. Tudo que se relaciona com menina de 13, 14 anos. Por mais que se relacione com ela 2, 3, 4, 5 anos, isso não é afeto, isso não é entidade familiar, isso é violência. Ainda que essa criança diga que gosta muito do parceiro, essa relação não deve ser reconhecida como entidade familiar. E, para terminar, a gente ainda tem a situação do chamado filho de criação, que é muito comum aqui no Nordeste. Não sei como é aqui em São Luís do Maranhão, mas não deve ser muito diferente de Recife. Há aquele movimento, às vezes, de se pegar a menina pobre do interior, trazer para a capital, para morar na casa da madrinha, do padrinho. E aí essa moça ajuda nos afazeres domésticos. Então, ela cozinha, ela lava, ela passa. Aí, fulaninha como uma filha para a gente. Só que mora no quarto da empregada. Os filhos do casal estudam na escola particular. Fulaninha estuda na escola pública noturna. As roupas de fulaninha não são as roupas dos filhos do casal. Esse problema não é um problema de direito de família, é um problema de direito do trabalho. Isso é trabalho infantil, não remunerado, análogo à escravidão. Fulano é como se fosse da família. Tem como minha filha. E ela está lavando prato 10 horas da noite. Está lavando privado. Enquanto devia estar brincando e estudando. E aí, sobre a gente, desculpe se a palestra pode ter sido um pouco chocante, né, e impactante, mas a ideia é mexer mesmo, né, com vocês e trazer algumas reflexões, né, para que a gente, sendo provocado, né, a gente possa dar uma resposta adequada à sociedade. Né? Eu quero mais uma vez agradecer ao convite, né, do professor Rodrigo Raposo e da UEMA,
e a oportunidade de estar aqui junto com vocês nessa tarde. Né? Muito obrigado.